Pessoal, vamos falar hoje sobre a troca rápida de ferramenta ou Single Minute Exchange of Die ou SMED. É uma técnica para diminuir o tempo em que uma máquina fica parada, porque quando você está parada, da troca de ferramental de A para B, se existem pedidos na empresa, a máquina tem que ficar o menos tempo parada. Isso é desperdício. Máquina parada é desperdício. Nós ensinamos no Lean. Como é que a gente mede o tempo parado, hein? Olha só, é da última peça A, teoricamente boa, claro, até a primeira peça boa, quer dizer, a qualidade deve ter aprovado essa qualidade dessas peças e um ritmo estabelecido de tantas peças por hora. Olha só, está produzindo o produto A, aí para, troca a ferramental para produzir o B. Mas acontece que muitas vezes existe uma rampa, um tempo de aquecimento, para que alguns ajustes, problemas de qualidade tenham que ser minimizados, né? Então, é um tempo que não agrega valor. Então, não é só isso aqui, tá? É isso aqui também, tudo isso aqui. Essa é a definição de tempo de setup. Olha só. Se, por exemplo, num turno de 7 horas e meia, você tem um tempo de setup de 1h30, 90 minutos, você consegue fazer 360 peças somente da peça A, por exemplo. Mas se você tiver um setup de 30 minutos somente, o que já é grande, você consegue fazer no mesmo dia 3 tipos de peça, A, B e C. Você consegue atender o cliente melhor. Pode ser um cliente só ou 3 clientes diferentes. A palavra SMED veio desse consultor japonês. Ele não foi funcionário da Toyota, ele era um consultor da Toyota que na década de 50, 60, você sabe que a Toyota não era rica, era pobre. Ela não tinha 10 prensas para fazer 10 tipos de prensas como a Ford e a GM. Então ela tinha que ter só 2 ou 3 prensas, tinha que fazer 10, 15 tipos de peças. Como é que tem que fazer isso? Fazendo um sistema de troca rápida de ferramenta. Este é o livro, que já existe em português há algum tempo. Olha só, quando você vai fazer um estudo de setup, vá no Gemba, vá no local onde as coisas acontecem, filme com vídeo e mostre depois para os operadores que tem que acompanhar esse estudo também. Olha só, chama-se espaguete, porque parece uma macarronada isso aqui, né? Olha só, o cara está fazendo setup na máquina A, mas tem que buscar uma ferramenta que estava na peça B. Tem que ir na metrologia para pegar o parquímetro ou micrômetro. Tem que ir no almoxarifado para pegar as peças ou pegar o dispositivo. Isso aqui, tudo isso dá quase mais de meio quilômetro que o operador andou. Isso é desperdício. Quando a gente faz um SMED bem feito, olha como é que fica. Ele não precisa ir para a máquina B, metrologia, tudo fica ao redor da própria máquina. Não precisa ficar andando pela fábrica inteira. A segunda coisa que deve ser feita é pegar todas as atividades internas. O que é atividade interna? É tudo aquilo que tem que ser feito com a máquina parada, inclusive por problema de segurança, né? Você não consegue trocar uma placa de um torno, por exemplo, com o torno virando. Você tem que desligar tudo com toda a segurança e fazer a troca. A gente chama de tempos internos, interno dentro da parada da máquina. É obrigatório você fazer certas coisas com a máquina parada. Mas tem coisa que ocupa um tempo, esse tempo de preparação externo, que pode ser feita antes, quando a máquina está rodando. O encarregado avisa, olha, daqui a meia hora vai trocar de peça A para peça B. Tragam tudo antes, ou depois, arrumar depois, né? São coisas que podem ser feitas depois também. Você pega tudo, aqui está em inglês, mas olha, dá para entender. Tem várias atividades. Aqui é o tempo corrido, a diferença entre um tempo e outro dá esses 22 segundos, 20. Tudo isso aqui pode ser colocado, era feito interna, com a máquina parada. Pode ser feito no tempo externo, olha só, 22 segundos, 28 segundos, 58 segundos. Tudo isso pode ser feito com a máquina ainda funcionando. Essas coisas não tem jeito, tem que fazer com a máquina parada. Então, tudo que esses 3 tempos eram desperdícios, porque eles estavam sendo feitos com a máquina parada. Não, pode ser feito antes. Trazer um carrinho,
o carrinho A, o carrinho B, trazer as peças antes, né? Tudo ser feito. É bom senso isso aí no fundo, tá? Aí você pega as atividades internas, que dá para colocar para atividade externa, fazendo como? Fazendo o checklist, o que tem que ser, onde está, quando tem que fazer, quantas peças tem que trazer. Tudo isso precisa ser feito que nem um PDCA bem feito. Fazer um gerenciamento visual, tudo pode ser rapidamente feito, batendo de olho você sabe onde estão as coisas. As peças, o dispositivo tem que estar perto do ponto de uso, chama-se point of use. E tem que estar ok, né? Tem que estar verificado se está ok. Isso tem que ser feito antes. Moldes de injeção, por exemplo, de plástico, tem que ser feito antes. Aquecimento tem que ser antes. Fazendo presets, pré-ajustes em outro local. Tá? Em outro local para, na hora de colocar na máquina, requerer um mínimo de ajuste ou zero de ajuste. Está tudo já regulado. Parafusos, não coloca parafusos de porcas de tamanhos diferentes, por exemplo, meia polegada e 12 milímetros, 13 e 15. Não, padroniza tudo para 15 milímetros. Isso dá trabalho? Dá. Grampos, pinos, alturas e estampos, tem que ter tudo padronizado. Numere, coloque cores para você facilitar. Depois que terminou a troca, aí você pode levar as coisas, um ajudante pode levar as coisas, tá? A máquina está rodando bem. Olha, a gente tem uma frase que fala assim, troca rápida, começa com 5. Olha só, não pode ser essa bagunça aqui, tem que ser tudo organizadinho, olha só, tá? Tudo com 5S. Então, olha só, evite o uso de empilhadeiras, às vezes a empilhadeira está ocupada. Use, por exemplo, se o estampo é de leve, olha só, você usa mesa giratória, olha só, mesa gira, tá? Isso aqui gira. E o estampo A sai e entra o B, e com roletes, para evitar desperdício de movimento. Tá? Olha só, documentação e ferramentas, tudo organizadinho. Olha só, uma mesinha pronta, olha, com rodinha, hein? Tudo preparado, até o WD-40 está aqui prontinho. Ferramenta, olha só, tá? Tudo bem organizado. Olhem bem, tudo, instrução de trabalho, gabaritos, tudo preparado. Olha só, esse aqui a gente apresenta quando a gente fala em 5S, mas olha só, tá? Tudo organizadinho. Que nem uma mesa de cirurgia, o paciente lá com a barriga aberta, a anestesista está lá forçando o organismo a ficar sem sentir dor. Ó, tudo isso aqui na sequência certa. Existe uma profissão chamada instrumentadora cirúrgica. Olha só, numa troca de pneus de Fórmula 1, o pit crew, que é a equipe que faz a troca, é às vezes composta de mais de 10, 15 pessoas. Cada um tem que ser treinado, mesmo sem corrida, para ser feita tudo ao mesmo tempo, sem perder tempo. Tá? Deixe tudo organizado, as atividades internas, né? A necessidade de ajuste já faz antes. Analise os tempos para ver se o que pode ser melhorado. Padronize a altura, porca, como eu falei, ferramental, tudo padronizado, para não perder tempo. Use a criatividade. Por exemplo, quando você usa uma porca assim, você não precisa tirar tudo. Claro que esse diâmetro tem que estar maior, tá bom? Tá vendo aqui? Usando uma ferramenta assim, você não precisa tirar toda a porca. Você simplesmente desloca o suficiente para colocar essa tampa aqui e colocar chama-se porca em U. Pratique o novo método, elabore um procedimento e todos que participaram desse trabalho têm que participar, respeito aos operadores, tá? Documente, faça uma instrução de trabalho novo, tá? E se precisar mudar alguma coisa no sistema MRP da empresa, você tem que, em vez do setup demorar 3 horas, agora são 20 minutos. Então você pode produzir mais, a carga máquina pode ser melhor. Treine as pessoas em todos os turnos. Se tiver mudar algum procedimento da ISO, mude. Tá? Olha só, faça esse procedimento como esse aqui num caso de um cliente que nós fizemos lá em Minas. Está tudo atividade, quem vai fazer, o que vai fazer, setup externo. Antes, a máquina ainda em funcionamento, você pode fazer todas essas 3 atividades. Quando a máquina está
parada, aí você pode fazer essas mais 3 atividades. E depois que terminou, você guarda as ferramentas assim. Simples assim, ok? E o foco na troca rápida, você tem que fazer essas coisas aqui. O que tem alto impacto, quer dizer, ganha tempo, e com alto grau de facilidade, alto, tá? Então, isso aqui você tem que levar para fora. Depois você faz isso aqui, os que tem baixo impacto, mas é fácil de fazer. E depois você coloca isso aqui, por exemplo, se possível, coloque ajudantes. É difícil às vezes, porque não tem gente sobrando, né? Tem alto impacto. E, se você precisar, use investimentos, tá bom? Olha só, se vocês colocarem no YouTube a palavra F1 SMED, ou essa palavra F1 Pit Stop 1950 versus 2013, Quick Changeover, changeover é troca, tá? O SMED, vai aparecer um vídeo que vocês vão ficar interessados, tá? Muito bem, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.